Bom dia! Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal. Quero desejar a todos uma ótima semana e uma excelente segunda-feira. O tema de hoje é a conquista da Mesoamérica. O objetivo da nossa aula é apresentar algumas características das lutas de conquista na Mesoamérica. Como vimos em aulas anteriores, no momento em que os europeus aportaram no continente americano, na região Maia, só encontrariam pequenos estados fragmentados, sem o brilho das grandes metrópoles dos séculos anteriores. Aquelas cidades entraram em decadência ao longo do tempo, e sua população aos poucos migrou para outras áreas. De qualquer forma, os primeiros contatos com os Maia não foram inicialmente tão decisivos, uma vez que Cortés usará a região como rota de passagem, objetivando efetivamente chegar ao Império Azteca. Então, pessoal, os europeus, os primeiros contatos com os Maia não foi inicialmente decisivo, tá? Os europeus, eles não tiveram contato com os Maia logo de início, porque Cortés já havia usado a região para uma rota de passagem, objetivando efetivamente chegar ao Império Azteca. Então, Cortés, por que Cortés ele usou a região como rota de passagem? Para poder chegar ao Império Azteca. Assim, somente alguns anos após o domínio desse império, os espanhóis voltaram-se a conquistar Maia. Então, somente alguns anos após o domínio desse império, os espanhóis voltaram a conquistar Maia. Depois que a Azteca foi dominada, depois que teve o domínio na região Azteca, foi aí que os espanhóis voltaram a conquistar Maia, só depois que a região Azteca foi dominada. Cortés empreendeu-se entre 1520 e 1521 uma intensa batalha contra os Aztecas. Cortés ele vai participar de uma batalha. Nessa batalha que o Cortés vai participar é contra os Aztecas, no ano de 1520 e 1521, até vencê-los. Então, até Cortés vencer os Aztecas, ele vai participar dessa batalha. Somente depois disso, Francisco de Montejo iniciou em 1527 sucessivas investidas na região Maia. Depois que Cortés venceu os Aztecas, foi aí que Francisco de Montejo ele iniciou em 1527 sucessivas investidas na região Maia, que só findaram em 1546. Percebe que esse longo período de conquista dos Maia pode parecer incoerente, pois tendemos a imaginar que um grande império como o Azteca seria muito mais dificultoso para conquistar do que os decadentes e fragmentados estados Maia. Contudo, sabemos que não foi o que ocorreu. A centralidade do poder azteca fez com que a força do seu império se desequilibrasse. Então, o que fez o Império Azteca se desequilibrar foi a centralidade do seu poder, com uma interferência em seu ponto mais nefrálgico, ou seja, o imperador, os nobres e os sacerdotes. Assim, por mais sangrenta que tenha sido a luta, por mais vida e riqueza que tenham sido consumida com a captura e o controle de suas lideranças, o império sucumbe.
o império sucumbe. Sucumbe quer dizer que acaba. O império acaba, terminou o império. Também se deve levar em consideração que, embora em Tenochtitlan e outras grandes cidades a resistência tenha sido grande contra os espanhóis, em muitas regiões mais distantes ou recém-anexada ao império, essa fidelidade já não era mais tão esperada e muitos acordos foram selados com os espanhóis, né? Agora eu vou falar aqui da conquista azteca, Cortés e a conquista do México. Quando em fevereiro de 1519 Hernán Cortés parte com sua esquadra de 11 navios a partir da ilha de Cuba em direção ao continente, inaugura-se uma segunda e definitiva etapa de conquista da América. Esgotadas as riquezas naturais das ilhas do Caribe, exaurida grandes parcelas dos nativos, volta-se em busca de novas e mais vigorosas conquistas, agora na região continental. A busca pelo ouro e terras em promessa de fortuna e força da coroa espanhola, enquanto a expansão do cristianismo ficava garantida com os novos possíveis rebanhos. Cortés desembarca na península de Yucatán, área ocupada naquele momento pelas cidades-estado maia, já em decadência. A tripulação que ele acompanha não excede os 600 homens. Alguns deles deixaram registro na história, como Pedro de Alvarado, Francisco de Montejo, Bernal Dias de Castillo, escrevendo e deixando sua versão sobre esse contexto. Esses homens chegaram em 11 navios, acompanhados por volta de 16 cavalos, 32 bestas de carga, 10 canhões e algumas armas. Nada disso parecia poder ameaçar o império de 25 milhões de aztecas. Porém, da península de Yucatán até a cidade de Tenochtitlan, atual capital do México, havia um longo caminho a ser percorrido dentro das terras maia. Logo ao se aproximar da costa, Cortés estabelece contato com Jerônimo de Aguilar, náufrago de anos anteriores na região e que aprenderá a língua maia. Para a tradução se completar para Nahuatl, língua falada pelos aztecas, ele utilizou-se dos conhecimentos de Malinche. Malinche era uma jovem filha de um rei que havia sido dada a Cortés como escrava numa das investidas nas cidades maia. Com uma comunicação agora possível com os aztecas, os espanhóis buscaram, nos meses seguintes, organizar um efetivo de soldados que pudesse respaldá-los frente aos aztecas. Cortés travaria um importante contato com as populações de Zempoala, Tlaxcala e Cholula, no caminho para o altiplano. Durante esse período foi se estabelecendo diferentes relações com as cidades maia, que variaram de total extermínio de vilas, acordos pacífico com lideranças subjugo de regiões inteiras ou ainda sangrentas lutas nas quais ora espanhóis, ora as populações indígenas venciam. Sobre a efetiva conquista maia, podemos diferenciar em dois contextos distintos, nas terras altas de Chiapas e na Guatemala,
e também em Yucatán. Porém, essas regiões só passariam a estarem sob o jugo espanhol décadas depois. Falaremos isso mais adiante. Agora vamos para a chegada de Tenochtitlan. Capital do Império Azteca no México, Tenochtitlan era uma cidade próspera. Tenochtitlan é a capital do México. Capital do Império Azteca no México, Tenochtitlan era uma cidade próspera, com palácios e templos de grande riqueza. Em 1519, quando os espanhóis chegaram, segundo suas anotações, havia 300 mil astecas, maiores do mundo na época. Mesmo maravilhados com a beleza, organização e prosperidade da cidade, os espanhóis, um ano depois, mataram o rei Montezuma II e 2 anos depois, 1521, destruíram toda a cidade e transformando-a em ruínas. Tá? Tenochtitlan foi destruída, a cidade, que era tão próspera, foi destruída. Tá? E se transformou Tenochtitlan em ruínas. A partir daí construíram uma nova cidade, hoje cidade do México, que antes do México era Tenochtitlan, que era uma cidade próspera, só que ela foi destruída. Aí ela foi destruída, se transformou em ruína, Tenochtitlan, e aí foi construído o que no lugar de Tenochtitlan? O México, que é a cidade do México que nós conhecemos hoje. Utilizando as mesmas pedras das construções astecas em igrejas, palácios e monumentos ao gosto dos espanhóis, uma parte dos descendentes asteca sobreviveu e ainda conservam a culinária, artesanato e língua nahuatl. Temos a imagem de ruínas do templo maior, cidade do México, antiga Tenochtitlan. Vocês pesquisem no Google a imagem ruína do templo maior, cidade do México, antiga Tenochtitlan. Pesquisem para mim que vocês vão ver como que essa cidade, como que essa cidade de Tenochtitlan, que era tão próspera, vocês vão ver ela em ruína, tá? Vocês vão ver ela totalmente em ruínas, tá? Vocês vão pesquisar lá a imagem, vocês vão ver Tenochtitlan em ruínas. Pesquisem no Google, tá? Eu peço para vocês porque eu não tenho a imagem, então vocês pesquisem na internet. Hoje nós temos o Google, né, que nos favorece. Então vocês podem pesquisar a imagem. Antes eu tinha a imagem. Hoje eu estou sem a imagem, né? Porque o ano passado, quando eu estava gravando os vídeos no meu canal, eu até falava, pessoal, observe a imagem, porque eu tinha a imagem para mostrar. Hoje eu não tenho mais. Então, se eu não tenho a imagem, eu vou pedir para vocês, por favor, por gentileza, pesquisarem no Google a imagem para vocês compreender e ver como que essa cidade se tornou, né, depois que ela entrou em ruínas, tá? Olhando a imagem, vocês vão entender melhor a matéria. Temos também, que eu vou pedir para vocês pesquisarem no Google, a foto. Essa foto é de 2010, tá? Festa folclórica indígena, próxima à Catedral Metropolitana da Cidade do México. Pesquisem também essa imagem da festa folclórica indígena próxima à Catedral Metropolitana da Cidade do México. Essa foto de 2010, vocês vão pesquisar também para vocês compreenderem melhor, né, a matéria, ok? Quando os espanhóis avistam Tenochtitlan, pela primeira vez, a visão foi de assombro. Os espanhóis se assustaram quando eles viram Tenochtitlan totalmente em ruínas. A magnífica cidade, construída no centro de um lago, parecia flutuar e brilhar como prata na água. Assim,
na calçada de Iztapalapa, houve um dos encontros mais importantes da história, o encontro de dois mundos, representados nas figuras de Cortés e do imperador Montezuma. Sem sangue ou contenda, embora carregado de tensão, o encontro foi realizado pela tradução de Malinche e selado com um convite para a entrada na cidade. Afinal, os astecas julgaram que aquele momento poderia tratar-se do retorno dos seus deuses, conforme os presságios tido. Dentro da cidade, os hóspedes receberam presentes e aproveitaram-se da situação para identificar hábitos da rotina das lideranças, até que traiçoeiramente atacaram os astecas durante a festa de Tozcatli. Esse ataque surpresa foi planejado por Pedro de Alvarado, que, aproveitando-se da ausência momentânea de Cortés, que estava em Cuba, se antecipa a notabilizar-se nessa batalha. O resultado foi dramático, pois assim aconteceram as coisas. Enquanto se está desfrutando da festa, ora com baile e ora com cantos, os homens de Castela decidem matar o povo. Vêm logo para cá, todos vêm com as armas de guerra, fecham as saídas, as passagens e as entradas. Já então começaram a passar a todos, a fio da espada, ferindo com lanças e espada. Algumas foram atacadas por trás, imediatamente caíram, deixando dispersos na terra suas entranhas. A outros lhe dilaceraram a cabeça. O sangue dos guerreiros corriam como se fosse água. Cortés, ao regressar, já não consegue administrar a indignação asteca, e os espanhóis são obrigados a se retirar abruptamente da cidade, sem os bens adquiridos e perdendo metade de seus homens. Olha só o que aconteceu, né? Dramático, foi uma cena dramática. Esse episódio, ocorrido em 30 de junho de 1520, ficou conhecido como a Noite Triste, tendo sido relatado por espanhóis e indígenas nas décadas seguintes. Somente em maio do ano seguinte, Cortés consegue reorganizar suas forças para um novo ataque aos astecas. Vários grupos de espanhóis passaram para reforçar o ataque, enquanto milhares de soldados de tribos inimigas dos astecas aliaram-se aos espanhóis. Somente Tlaxcalteca eram mais de 80 mil. Barcos foram desmontados na costa e trazidos por terra para dentro do lago. A luta foi sangrenta. Montezuma, o imperador, morre durante o combate, indisposto com as lideranças asteca, que o consideravam conivente e complacente com os espanhóis. O líder que o sucedeu morreu logo, depois de varíola, e após 80 dias de cerco, com ganhos e perda e atos de heroísmo de ambos os lados, a cidade sitiada acaba em 13 de agosto de 1521, com a captura de seu líder, Cuauhtémoc, sobre sua prisão. Falaram os indígenas. Este foi o modo como terminou o mexicano. E já não tínhamos escudo, já não tínhamos para comer e nada comemos. E toda a noite choveu sobre nós. O que era grande capitão
o que era grande varão somente por lá, anda e não veste, senão farrapo. Por isso estão aflitos os principais, e disso falam uns dos outros, perecemos pela segunda vez. A tragédia parecia ter ainda capítulos muito dolorosos, a morte pelas doenças, as constantes lutas posteriores à captura das populações para trabalhos forçados, as humilhações, a fome, o estrupo e o massacre, que, em outras palavras, a morte, né, que morreu muita gente, que se instaurou, o massacre, ou seja, o genocídio, que se instaurou, levaria a região asteca ao colapso econômico, político, religioso e psicológico. Os próprios indígenas relataram seu desalento, como nesse manuscrito anônimo de Tlatelolco, em 1528. Nos caminhos jazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados, destelhadas estão seus muros, vermes abundam por ruas e praças, e as paredes estão machadas de miolos arrebentados. Golpeávamos os muros de adobe em nossa ansiedade, e nos restava por herança uma rede de buracos. Nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação. A desolação pela qual padeciam os astecas teria ainda uma raiz mais profunda que a queda do império. Os astecas passaram a acreditar que seus deuses estavam mortos, e o mundo indígena adquirirá uma sombra que os encobrirá por séculos de colonização. Aula estudada. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Já vai deixando o seu like se você gostou. Eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima semana e até sexta-feira. Tchau, pessoal!